Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à área de membros. Como prometido, hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo, mostrando como você faz os aumentos do tapete russo redondo, tá? Vou te dar aí mais ou menos uma ideia, de como você faz e onde você tem que trabalhar os aumentos ali naquela peça, tá? Para você ter ali mais ou menos o visual igual àquela peça, dependendo aí o tamanho que você vai fazer, seja aumentos ou seja diminuições, tá? Mas antes de começar, pessoal, eu preciso explicar uma coisa rapidinha para vocês, tá? Sempre que eu posto aqui as videoaulas no canal ou sempre que eu posto alguma peça lá no Instagram, sempre tem alguém procurando, me perguntando se eu tenho gráfico daquela peça. Pessoal, eu raramente trabalho com gráficos, tá? A forma como eu trabalho e como geralmente eu gosto de trabalhar é criando, inventando e adaptando ali as peças conforme uma outra peça que eu vejo, conforme uma peça que eu vejo de uma foto, de um modelo, ou às vezes uma criação às vezes do zero mesmo, como eu tenho peças aqui no meu canal que são criação exatamente do zero, quase não tem cópias de outro trabalho. Tá? Então essa é a forma como eu gosto de trabalhar. Então dificilmente alguma peça minha aqui você vai ter um gráfico pronto, para fazer a partir dele, até porque eu ainda não fui atrás de tentar construir o meu gráfico a partir daquele padrão que eu criei, tá? Pode ser que mais para frente, futuramente eu possa fazer isso e poder disponibilizar o gráfico dessa peça que eu fiz a criação ali, que eu fiz as minhas adaptações, tá? Mas atualmente essa é a forma como eu trabalho, então dificilmente eu vou ter gráfico de alguma peça que eu trabalho aqui. Não que eu não gosto de trabalhar com gráficos, acontece que eu não disponibilizo energia mesmo para ir atrás de gráficos, procurar gráficos. Eu gosto mesmo de criar, de inventar, de ir adaptando, isso é o que eu gosto de fazer, tá? Que é o que aconteceu com essa peça, que é o que aconteceu com esse tapete russo redondo. Eu não sei se existe algum gráfico dessa peça redonda, ou se tem alguma videoaula também do tapete russo redondo, porque eu não procurei saber se existia algum gráfico ou se tinha alguma videoaula. A minha cliente simplesmente me perguntou se teria a possibilidade de eu trabalhar essa peça redonda, e como eu já tinha uma certa experiência de trabalhar com essa peça, com esse tapete russo, há muito tempo eu já venho trabalhando com encomendas com essa peça, só que eu nunca tinha trabalhado redondo. Porém, com essa experiência que eu já tinha de sempre estar fazendo essa peça, eu fiz ali mais ou menos os meus cálculos de cabeça mesmo, e eu vi que dava para, de alguma forma, fazer no formato redondo. Então, a partir daí, eu aceitei essa encomenda e falei para ela que sim, era possível fazer. E a partir de então, fiz todos os orçamentos, cálculo e passei o valor para ela. Mas assim, como é uma coisa que eu gosto de inventar, de criar, de ir fazendo, eu não me preocupei em ir atrás, saber se tinha algum gráfico, se tinha alguma videoaula já pronta. Eu queria mesmo fazer ali no meu formato, do meu jeito e ver se acontecer. Mas claro, já fazendo um pré-cálculo ali na cabeça, se realmente isso ia dar certo, tá? Então eu já meio que já sabia que poderia fazer, por isso mesmo eu aceitei, tá? E deu esse resultado que vocês viram aí, ficou magnífico. Eu não sei se é um resultado parecido com algum outro que já existe, porque como eu falei, eu não procurei saber se tinha alguma videoaula já nesse formato ou algum gráfico, tá? Mas se tiver não vai ser exatamente igual, porque foram coisas que eu fui criando, adaptando e criei ali o meu próprio padrão. Claro que a parte do bico ali não tem muita alteração do padrão inicial, do padrão tradicional da peça, que possivelmente deve ter no gráfico, Eu fiz ali algumas pequenas alterações, mas nada que mudasse ali a parte do bico. Tanto é que se você vê o bico dessa peça redonda com as outras peças ovais, vai ser praticamente igual, tá? Ok? Então, pessoal, só para esclarecer isso, e para você ficar sabendo a forma como eu trabalho, tá? Tanto é que nas minhas videoaulas, nas últimas videoaulas, eu sempre falo, pessoal, aguarde até que eu volte aqui. Caso tenha alguma alteração, eu passo para vocês. Por quê, pessoal? Porque enquanto eu estou gravando ali essa videoaula, ao mesmo tempo também eu estou criando, ao mesmo tempo eu estou fazendo ali os meus cálculos, criando um padrão, e aí se aquele padrão não der certo, eu volto e regravo novamente. Então, por isso que eu sempre peço, pessoal, aguarde para que eu volte aqui no vídeo e informo se não teve nenhuma alteração. É porque eu estou criando ali e gravando ao mesmo tempo, tá? Então, a maioria das minhas peças,
elas não têm um padrão muito certinho, tá? Até porque é coisa que eu vou criando, que eu vou inventando ali. Se der um padrão certinho, ótimo. Se não der também, eu vou fazendo como dá. E aí eu passo essa informação para você, para te ajudar também a fazer a tua peça, tá? Mas assim, se você quiser me cobrar uma coisa muito certinha, eu não vou poder te atender dessa forma, porque assim, eu crio, mas eu não crio uma coisa 100% correta, até porque eu não gosto dessa coisa de 100% correto. Eu acho que o crochê é uma coisa que dá para você inventar, se reinventar e fazendo do seu jeito, da forma que você se sente ali mais à vontade para trabalhar. O importante é que no final fique um resultado bom, fique uma peça bem assentada, sem estar puxada, sem estar ensaiada. O importante é isso, tá? Então, assim, é bom ter um padrão certinho, é ótimo, mas nem sempre a gente consegue fazer limpinho, certinho, né? Nem sempre a gente consegue fazer uma coisa muito certinha, 100% perfeito, tá? Então, era só isso para vocês saberem como que eu trabalho, né? E como que vocês vão me cobrar alguma coisa, tá bom? Então, sem mais, vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. Então aqui eu trouxe uma base teste, tá? Feita no fio 6. Essa aqui é a mesma base que foi trabalhada lá na videoaula. Essa daqui é a única diferença que foi trabalhada no fio 6, tá? Que eu fiz como protótipo, para depois trabalhar no fio 8 lá na videoaula do canal, ok? Mas o padrão aqui ele tá exatamente o mesmo que foi trabalhado na videoaula, ok? E aí eu fiz aqui mais um pedacinho também dessa parte aqui de motivos de 3 pontos altos, para ficar melhor aqui a explicação para vocês, ok? E por que eu trouxe exatamente essas duas partes aqui? Porque é exatamente aqui que vai ser feito as alterações para aumentar ou diminuir a peça, ok? Ou seja, se você quer aumentar a peça, você vai aumentar nessa base aqui, desse padrão, e aqui nessa parte de motivos de 3 pontos altos. Então é nessas duas partes aqui que vai ser feito os aumentos ou a diminuição, no caso, se você quer uma peça menor, ok? É claro que isso também não é uma regra. Se de repente você quer fazer uma peça para você mesmo e você já tem uma certa experiência, já tem uma boa prática, né? E você acha que não precisa mexer aqui nessa parte, você quer que fique exatamente desse tamanho, você mexe somente aqui, fica a seu critério, tá? Você também pode trabalhar, pode testar outras formas. Mas se de repente é uma encomenda que você vai fazer e o teu cliente ele quer uma peça, né? A partir daquela peça da videoaula. Então, para você manter mais ou menos ali o visual daquela peça, para manter mais ou menos ali aquele formato, os aumentos e as diminuições, você vai trabalhar nessas duas partes aqui, ok? Já na parte do bico, pessoal, você não vai mexer na quantidade de voltas, tá? Lá no bico, a partir daquelas voltas de pontos baixos, tá? A partir dali, a quantidade de voltas ela vai sempre ser a mesma. Ou seja, no bico, pessoal, não tem alteração, a não ser alguma alteração na quantidade de pontos, tá? Porque dependendo aí do tamanho que você vai fazer a peça, pode ser que você precise fazer mais aumentos de pontos, pode ser que você precise fazer mais correntes ou menos correntes, mas na quantidade de voltas vai sempre manter aquela mesma quantidade de voltas no bico, tá? Então no bico você não vai precisar diminuir nem aumentar voltas, tá? O bico ele vai permanecer o mesmo, tanto a mesma quantidade de voltas, e as alterações vão ser feitas aqui nessas duas partes. Então aqui eu vou começar a explicar para vocês essa base aqui, que ela é um pouquinho mais complexa, né? Um pouquinho mais complicadinho aí para entender. Na verdade não é complicado, é bem simples, né? Parece ser complicado, mas não é. Você só precisa ter uma atenção maior na hora de fazer para você saber exatamente ali onde que tem que repetir os padrões, ok? Então aqui nessa primeira base, você vai começar ou diminuindo ou aumentando, dependendo aí do que você quer, exatamente aqui nesses padrões, tá? Aqui nessa base inicial, nessas 3 primeiras voltas você não vai mexer, você vai trabalhar exatamente igual está aqui. A não ser, né, que você queira trabalhar aqui diferente, queira fazer uma outra forma, você tem domínio disso e sabe como fazer,
aí você pode trabalhar, tá? Se você sabe criar, se você sabe inventar, no crochê não tem exatamente uma regra. Se você tem domínio, se você sabe criar, sabe inventar, não existe regra. Você faz a tua própria regra e o teu próprio padrão, ok? Mas se você não tem tanto domínio assim para criar e inventar, você pode fazer da forma que eu vou te passar aqui, ok? Então, essa base aqui, com as 3 primeiras voltas, você mantém. Você faz exatamente igual. E aí você trabalha diminuições e aumentos aqui nesse padrão aqui de motivos, ok? Para você aumentar, você vai aumentar sempre de 3 em 3 voltas. Para diminuir, a mesma coisa. Você vai diminuir sempre a cada 3 voltas. Exemplo, aqui eu trabalhei um total de... Aqui, só nessa parte desse padrão aqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas. Se você quiser diminuir, você vai diminuir 3 voltas e vai ficar aqui com 6. Tá? Mas claro que isso aí vai depender do tamanho que você quer também. Tá? Se de repente o tamanho necessita que diminua menos, você vai diminuir mais 3, porém você precisa ficar no mínimo aqui com 3 voltas aqui com esse padrão, que é a base mínima aqui desses motivos. Então, menos de 3 não dá para ficar, tá? Então, aqui sempre vai ter que ficar até 3. E da mesma forma, para aumentar aqui, olha, você vai sempre aumentar de 3 em 3. Se você vai fazer maior, você já conta mais 3. Então, aqui ficaria com 9, 10, 11, 12, tá? Dependendo do tamanho, né? Dependendo, não sei qual vai ser o tamanho que você vai trabalhar. Se precisar fazer mais aqui, se precisar aumentar mais aqui, mais 3, 12, 13, 14, 15. E assim vai, sempre de 3 em 3, ok? Agora, no caso aqui do aumento, eu vou te explicar qual padrão que você sempre vai repetir aqui de 3 em 3 carreiras, ok? Se você observar aqui no início, olha, nessas 3 primeiras carreiras, esse padrão aqui, ele sempre vai se repetir nas 3 próximas carreiras. Sempre aqui, olha, no centro de cada motivo, vai sempre repetir o padrão aqui dessa volta de número 4, 5 e 6, ok? Então, olha, vamos lá. Então, aqui nessa volta de número 4, olha, que é a primeira volta desse padrão aqui de motivos, observe que aqui eu trabalhei um motivo, olha, dentro aqui do espaço de corrente, eu trabalhei um motivo de 3 pontos altos, todos separados por uma corrente, e assim eu trabalhei um total de 16 motivos, ok? Na volta de número 5, ou a segunda volta aqui desses motivos, o padrão ficou da seguinte forma: um ponto alto aqui no espaço, 2 pontos altos, sendo um aumento aqui, olha, na base desse ponto aqui do meio, separado por uma corrente, e depois mais um ponto alto aqui dentro do próximo espaço, todos também com um espaço de corrente, ok? Na volta de número 6, ou na terceira volta aqui desse padrão, ficou da seguinte forma, olha, um ponto aqui no espaço de uma corrente, 2 pontos aqui no segundo espaço e um ponto aqui no terceiro espaço, também todos trabalhados com o espaço de uma corrente. Okay? Então, esses 3 padrões aqui, agora, a partir das próximas voltas, ele vai sempre se repetindo, ok? Sempre no centro aqui dos motivos, olha, vai sempre repetir esses mesmos 3 padrões, ok? Quer ver só? Aqui na volta de número 7, olha, já vai começar a repetição aqui dessa primeira volta, no centro do motivo, tá, pessoal? Por que eu falo no centro do motivo? Porque conforme vai aumentando aqui o número de pontos altos junto com o espaço de correntes, ok? Então, aqui nas laterais aqui do motivo, olha, vai sempre aumentando pontos com espaço de corrente, mas no centro do motivo vai sempre repetir esses mesmos padrões, ok? Então, observe aqui, olha, aqui na volta 7, esse padrão aqui, olha, de 3 pontos altos no espaço da corrente, olha, eu repeti exatamente aqui no espaço do meio, olha, fiz aqui também 3 pontos altos dentro do espaço da corrente, todos separados por uma corrente, e a única mudança aqui, olha, foi que eu trabalhei agora antes e depois
um ponto alto aqui nos espaços que tinha aqui, ok? Mas no centro, olha, observe que é o mesmo padrão, ok? Agora, na próxima volta, olha, eu vou repetir o padrão da segunda volta aqui, da segunda volta de motivo. Observe aqui, olha, é o mesmo padrão, ó. Um ponto alto aqui dentro do espaço e na base do ponto do meio aqui eu trabalhei 2 pontos altos separados por uma corrente e depois no próximo espaço trabalhei um ponto alto também, todos separados por uma corrente. Então observe, olha, que é o mesmo padrão, ó, mesmo padrão. E aí o que muda? Os pontos baixos aqui, porque naturalmente eu vou ter mais espaços aqui, então eu preencho aqui esses espaços antes e depois também com pontos altos. E todos ficam com espaço de corrente, ok? Agora aqui a próxima, olha, eu vou repetir o mesmo padrão aqui da terceira volta aqui do motivo, tá? Ó, observe que a terceira volta, como que eu fiquei aqui, ó, fiquei um ponto no espaço, 2 pontos aqui no segundo espaço e um ponto aqui no terceiro espaço. Então aqui vai ficar exatamente da mesma forma, ó. Um ponto aqui no espaço, 2 pontos aqui. No caso aqui, olha, já ficou no terceiro espaço, por quê? Porque aqui eu tinha mais espaços. Então, antes e depois vai ter mais pontos altos e mais espaços. Então, aqui ficou no terceiro espaço, que é o centro desse motivo. Mas no centro, se você observar, está exatamente igual, ó. Está exatamente igual, tá? Então, a diferença vai ser só esses pontos aqui a mais que eu tenho por conta dos espaços a mais que foram criados com a volta anterior e naturalmente com os aumentos, ok? Então, se você observar, olha, no centro dos motivos, vai sempre repetindo aqui esses 3 padrões aqui, ok? E conforme vai aumentando o número de voltas, vai aumentando também o número de espaços antes e depois do padrão, ok? Então, olha, até aqui foi repetido. Agora, veja só, eu fiz mais 3 voltas de repetição e eu vou te mostrar que novamente foi repetido aqui os mesmos padrões. Olha só, aqui nessa próxima, olha, o centro dela como que tá? 3 pontos altos separados por 2 correntes, igual foi trabalhado aqui. Depois, na próxima, olha, 2 pontos altos no espaço, 2 pontos altos na base do ponto aqui do meio, exatamente do ponto que ficou aqui no centro, olha, ó, exatamente como está aqui na segunda, ok? Depois a última aqui, olha, da mesma forma que foi trabalhada a terceira. Se eu pegar aqui o centro, ó, tá exatamente igual foi trabalhado aqui, nessa terceira aqui, tá? E aí o que muda? Só os espaços aqui e os pontos altos aqui, que vão ter a mais aqui antes e depois. E aqui você só vai ficar atento para saber que essa repetição ela vai se dar exatamente no espaço central do motivo, tá? Como aqui, olha, na volta anterior eu já tive mais espaços do que o que eu tinha aqui antes no terceiro, olha, o centro aqui do motivo ele ficou no 1, 2, 3, 4, no quarto espaço, tá? O quarto espaço aqui seria o centro desse motivo e no centro eu repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui no terceiro, ok? Então observaram só como ele sempre vai repetir aqui no centro e o que muda é só a quantidade de espaços com a quantidade de pontos altos aqui antes e depois do centro do motivo. Certo, pessoal? E agora eu vou explicar para vocês, pessoal, o padrão aqui dos intervalos, ou seja, o padrão que é trabalhado aqui é para você pular de um motivo para o outro motivo. Aqui também, se você observou bem, tem um padrão que se repete a cada 3 voltas também, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos voltar lá no início novamente. Então aqui na primeira volta, né, eu digo aqui primeira volta, pessoal, mas a primeira volta desses motivos, tá? A primeira volta da peça é essa base aqui, tá? No caso, essa primeira volta aqui do motivo seria a quarta volta. Mas eu vou trabalhar assim primeira, segunda, contando só esses motivos aqui, tá? Então aqui na primeira volta eu trabalhei 16 motivos e para separar um motivo do outro aqui eu não fiz espaço de corrente. Na segunda volta, depois do motivo, eu fiz uma corrente de espaço, ok?
Na terceira volta, eu fiz um ponto alto. Então, tem um ponto alto aqui que separou o padrão do motivo. E agora, sempre de 3 em 3, eu vou sempre repetir isso aqui, ok? Agora, a próxima volta, eu volto lá no padrão inicial. Não faço corrente para separar. Na próxima, faço uma corrente e na próxima, faço um ponto alto, ok? Ó, observe que aqui mais 3 vezes eu vou repetir o mesmo padrão. Na próxima, não fiz espaço de corrente. Na próxima, fiz um espaço de corrente. E na próxima, fiz um ponto alto de separação. Ok? Então, esse padrão aqui ele vai sempre se repetindo. Se você vai aumentar, lembrando que você vai aumentar mais 3, então na próxima, sem corrente. Na próxima, uma corrente. Na próxima, um ponto alto de separação. E aí, depois é só continuar o padrão. Então, aqui no intervalo entre um motivo e outro, esse é o padrão que sempre vai se repetir, tá? Se você vai trabalhar aqui mais ou menos, você vai sempre repetir aqui o centro igual às 3 primeiras carreiras, e no intervalo você vai sempre fazer essa intercalação. Na primeira, sem corrente para passar de um motivo para outro, na segunda, uma corrente, e na terceira, um ponto alto. Ok? Então, esse aqui é o padrão. Okay? Então, se você observar, pessoal, é bem simples de trabalhar. Você só tem que ter uma certa atenção na hora de crochetar para você saber que onde é intervalo e onde é motivo. Okay? Mas é bem simples. E aí, outra coisa que você precisa saber é que aqui, pessoal, nessas voltas de espaços aqui de 3 correntes, a cada 3 voltas que você vai aumentar, provavelmente você vai precisar aumentar 2 espaços aqui em cada motivo. Então, pode ser que você precise trabalhar ou 6 espaços ou 7 espaços aqui para cada motivo trabalhado, tá? Aqui não vai ter um padrão muito certinho. Pode ser que você trabalhe 7 motivos, seguindo aqui esse mesmo padrão aqui de distribuição, ou pode ser que você trabalhe apenas 6. Isso aí vai depender de como ficou a tua peça. Depois de pronto aqui a parte, essa base ela não pode ficar nem puxada, nem retinha, nem certinha, tá? Ela tem que ficar um pouquinho ensaiada, não muito, tá? Tem que ficar um pouquinho folgada, meio que querendo ensaiar, tá? E aí depois que você fizer essas 3 voltas de corrente, ela vai dar um pouquinho mais, ela vai ensaiar um pouquinho mais, tá? Mas não precisa ser aquela coisa muito embolada, que fica assim, tá? Muito embolada, que fica dessa forma. É um pouquinho. Pode notar aqui, olha, que essa peça aqui, ela tá um pouquinho, olha, ensaiada. É mais ou menos isso aqui que precisa ficar. Por quê? Porque depois essa volta aqui de pontos pipoca, ela vai dar uma puxada e uma ajustada na peça, tá? E aí depois, essa outra volta aqui, ela torna novamente a dar uma pequena ensaiada e precisa ficar assim, porque se não ensaiar, você vai precisar fazer muitos aumentos aqui, conforme você vai aumentando a peça. Então, para manter aquele mesmo padrão de aumentos que eu trabalhei lá na peça, você tem que, ao chegar aqui na segunda volta, na primeira e na segunda volta de motivos de 3 pontos, a peça ela precisa estar mesmo um pouquinho ensaiada, tá? Para que você trabalhe mais voltas sem precisar fazer aumentos, ok? Para manter aquele mesmo padrão de aumentos que eu trabalhei lá na videoaula, ok? Então, inicialmente, os aumentos é aqui nessa parte e depois os outros aumentos você vai fazer aqui nessa parte, tá? E pessoal, e os aumentos aqui nessa parte de motivo de 3 pontos altos é muito simples, tá? Você sempre vai fazer aquele mesmo padrão de aumento que eu trabalhei lá, tá? E sempre mantendo aquela quantidade de aumentos. Se você observou lá, eu sempre trabalho um total de 16 aumentos a cada carreira que precisa fazer aumentos, tá? A não ser que você vai trabalhar uma peça muito grande, aí pode ser que de repente você precise aumentar a quantidade de aumentos, tá? Ao invés de trabalhar 16, trabalhar 32, dobrar o tamanho de aumentos, ou não, ou manter aquele mesmo, ou dependendo aí do seu ponto, pode ser que não, pode ser que você mantenha a mesma quantidade a cada carreira. Mas aqui é simples, você vai sempre mantendo aquele padrão, né? A cada carreira que precisar fazer aumento,
você aumenta o número de motivos de um intervalo entre um aumento e outro. É da mesma forma que eu trabalhei lá na videoaula. A cada volta sempre aumentou o número de motivos. Eu comecei com um intervalo de 4 motivos para começar o outro motivo. Depois, na próxima, já eram 5 motivos. E assim você vai aumentando. Conforme chega a necessidade de fazer aumento, você aumenta o número de motivos, dependendo do seu ponto. Se você vê que precisa fazer um intervalo menor de motivos até o próximo aumento, aí você faz isso, tá? Você vai aumentando e vai repetindo aquele mesmo padrãozinho, aquele mesmo padrão lá do aumento que eu fiz, tá? Então aqui não tem muito segredo, é simples, tá? Fazer 2 pontos altos, 2 pontos, uma corrente mais 2 pontos no mesmo espaço, tá? Aí você vai vendo aí conforme a sua necessidade. Não tem um padrão muito certo. O padrão mais correto seria esse que eu acabei de passar. E aí depois, quando você for começar a volta de pontos baixos, você precisa ver a necessidade também de aumentar o número, a necessidade também da quantidade de aumentos que você vai precisar. Dependendo, se for um tamanho muito maior do que o que eu trabalhei, pode ser que você precise trabalhar mais aumentos ali naquela volta de pontos baixos com aumentos, tá? Porém, a quantidade de voltas você não precisa alterar, a não ser que você queira trabalhar mais voltas, aí é por sua conta, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Como eu falei para vocês, pessoal, como as minhas peças elas não têm um gráfico pronto, eu não pego a partir de um gráfico, né? São peças que eu vou criando e reinventando, criando os meus próprios padrões. Às vezes eu olho ali a peça, eu vejo que ela dá para seguir um padrão ali a cada quantidade de voltas, né? Como foi essa daqui. Eu vi que esse padrão aqui ele poderia ir se repetindo e eu fui fazendo essa repetição e deu certo, tá? Eu não sei se isso tem algum gráfico já pronto, se tem alguma videoaula, porque eu não procurei para saber. Eu só observei aqui que dava para seguir esse padrão, fui fazendo os testes, eu vi e eu consegui chegar aqui nesse padrão, tá? Então assim, não tem uma coisa muito certa, não tem uma regra muito certa para as minhas peças, porque são peças que eu vou criando e reinventando e fazendo ali os meus próprios padrões, tá? Então o que eu posso informar e passar para vocês são essas informações, tá? Infelizmente tem coisas aí que você vai ter que criar, vai ter que fazer os teus próprios cálculos mesmo, porque não tem como também passar exatamente como você pode fazer, tá? Mas eu acredito que com essas informações aí vai te ajudar, vai te clarear um pouco aí, você consegue e você vai conseguir fazer também a sua peça, ok? Então a partir daqui agora eu vou passar para vocês o cálculo, né? E como que eu fiz para chegar no valor final de encomenda dessa peça. Aqui, pessoal, é um cálculozinho bem rápido que eu vou fazer com vocês, só para vocês saberem mesmo quanto que eu cobrei na peça, né? E poder se basear aí para fazer a precificação de vocês, ok? Se você quiser se aprofundar nessa área de precificação, se você quiser entender mais, compreender mais, lá no meu curso eu tenho uma aula específica só de precificação, onde eu detalho bem todas as etapas para você fazer o valor da sua peça da forma mais correta, ok? Para começar, a primeira coisa eu precisaria saber mais ou menos em quanto tempo eu poderia fazer essa peça, tá? Então, fazendo mais ou menos ali os meus cálculos, eu faria essa peça em 5 dias, ok? Ok? Então, minha mão de obra para essa quantidade de dias ficou R$ 450, ok? Esse valor aqui é baseado no valor do meu dia trabalhado e das minhas horas trabalhadas, ok? Então, o meu valor da mão de obra ficou 450 para 5 dias trabalhado, sendo entre 7 a 8 horas por dia, que é a minha jornada diária de trabalho. Se eu seguisse exatamente certinho dessa forma, porque a gente sabe que às vezes tem dia que a gente tem que trabalhar mais, tem dia que tem que trabalhar um pouco menos, e isso depende muito da nossa demanda diária, né? Mas seguindo a risca, né, a regra dessa jornada, em 5 dias ficou R$ 450, ok? Então eu tenho aqui o valor da minha mão de obra. Agora eu vou incluir aqui o barbante, ok? Então, para fazer a peça, como vocês já sabem, lá foi utilizado um total de 3 kg de barbante. Aqui na minha cidade, o valor do barbante está custando R$ 28, o barbante cru,
tá? Então 28 vezes 3 vai dar R$ 84,00 de barbante, ok? Eu sempre vou me basear pelo valor que é vendido aqui na minha cidade, tá? Lógico que, como eu compro em quantidades maior e através do meu CNPJ, eu acabo comprando um pouquinho mais barato que esse valor de R$ 28,00. Mas por que eu me baseio pelo valor aqui da minha cidade? Porque acontece o seguinte, às vezes a gente faz ali as contas certinho, compra o material, mas pode acontecer às vezes ali de faltar pode acontecer ali de você errar o cálculo, faltar o material, e aí eu não teria todo esse tempo disponível para comprar, esperar chegar, porque a compra pelo CNPJ que eu faço é através do site, então não vem aqui da cidade, né? Vem de outra cidade. Então, se isso acontecesse, eu não teria todo esse tempo para esperar esse material chegar. Então, o que eu faço? Eu tenho que comprar aqui mesmo na cidade mais perto. Então, se eu compro aqui, eu acabo comprando no valor daqui. Então, sempre que eu vou fazer os meus cálculos, eu já faço o cálculo com o valor cobrado aqui na minha cidade, ok? Então, eu acabo fazendo o cálculo com o valor aqui da minha cidade, porque numa correria, numa urgência, né, eu vou ter que comprar aqui mesmo na cidade, ok? E além aqui do barbante, eu vou ter outros materiais que são caixa, sacos plásticos, papel seda, todos esses materiais, papel craft, todos esses materiais que é utilizado para embalagem, né, empacotamento da peça, porque a maioria das minhas encomendas elas são para pessoas de fora, de outro estado, então eu sempre utilizo esses materiais. Então aqui, no caso dessa peça, deu um total de R$ 15,00. Somando aqui valor de caixa, papel seda, papel craft para deixar ali a caixa bem embaladinha, fitas e tudo, deu um total de R$ 15,00, ok? E agora somando aqui todo esse valor, ficou da seguinte forma, 450 mais 84 mais R$ 15,00 ficou R$ 549,00, ok? E esse aqui então foi o valor final que eu passei para o cliente. Lembrando que além desse valor aqui, vai ter mais o valor do frete. Então esse aqui foi o valor final que ficou a minha peça, que é 549. O mais importante aqui, pessoal, você saber é sempre o valor da sua mão de obra, tá? Se você não souber trabalhar corretamente esse valor aqui da sua mão de obra, você pode ter prejuízo, tá? O valor dos materiais ele vai ficar aí para a segunda, terceira importância da peça. O mais importante é você saber calcular esse valor aqui, ok? Se você quer entrar mais em detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards aqui desse vídeo, do vídeo básico que eu explico de como que você faz para saber o valor do seu dia trabalhado, distribuído por cada hora que você trabalha, ok? Mas se você quiser se aprofundar mais nessa questão, no meu curso, como eu falei, tem uma aula específica só de precificação. E aí lá a gente vai esmiuçar, detalhar melhor, trabalhar tópico sobre tópico, como que você faz para você chegar no valor exato da sua hora, do seu dia, baseado aí nas tuas necessidades financeiras, né? Enfim, vai envolver várias questões aí para que você possa calcular um valor certinho, um valor adequado para você não ter nenhum prejuízo depois. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que de alguma forma, né, eu tenha ajudado vocês aí a se basear no preço, no valor da peça de vocês, ok? E deixa aqui, pessoal, o comentário de vocês, se ficou alguma dúvida, se tem alguma dúvida. O meu WhatsApp vai ficar aqui também na descrição do vídeo. Se alguém quiser marcar algum horário, alguma consultoria para a gente conversar mais a fundo, pode entrar lá em contato. A minha assessoria vai ver um horário certinho para a gente combinar e conversar e eu poder te ajudar aí da melhor forma possível, ok? Mas não esquece de deixar aqui o teu comentário, o que você achou, se você já trabalha dessa forma. Deixa a tua interação aqui em forma de comentário, para eu saber que você está por aqui, que você está acompanhando, ok? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!